Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Introdução à Economia. Na aula de hoje, o nosso assunto será conceitos fundamentais da economia. Nessa primeira unidade do livro de Introdução à Economia, nós faremos uma abordagem de alguns conceitos que consideramos básicos no estudo da economia, além de apresentarmos temas variados sobre o funcionamento do sistema econômico, que devido à escassez precisa tomar decisões corretas sobre pena de todos perdermos. Nos dias de hoje, quando andamos pela cidade, percebemos grande movimento no comércio. Centenas de pessoas enchem as lojas, despertando contentamento enorme nos vendedores. Os compradores, eles também demonstram parecer contentes, pois as lojas oferecem uma infinidade de produtos, desde roupas de todos os tipos até equipamentos eletrônicos mais sofisticados, de modo a satisfazer a todos os gostos. Veja que essa variedade de bens, ela satisfaz a vontade do consumidor, desde o mais exigente e mais rico até o menos exigente e com menor poder de compra. O importante é que muitos produtos e milhares de pessoas, eles podem comprar todos os dias. E essa cena, ela pode ser vista em qualquer cidade do Brasil e do mundo. A disciplina de Introdução à Economia, que nós estamos iniciando, ela se interessa em grande medida por essas coisas ditas comuns. Então vamos lá. O significado da economia. No século XIX, Alfred Marshall, considerado um pensador da economia, com contribuições às teorias da demanda e da utilidade, ele disse que a economia ela procura estudar os negócios comuns da vida da humanidade. Por negócios comuns, nós podemos entender as cenas comuns da vida econômica. E aí, quando nós falamos em vida econômica, o que vem a ser economia? Etimologicamente, a palavra economia, ela vem dos termos gregos oikos, casa, e nomos, norma, lei. Dessa forma, pode ser compreendida como administração da casa, pois administrar uma casa é algo bastante comum na vida das pessoas. Portanto, é interessante essa aproximação do mundo da casa com o mundo da economia. Em outras palavras, podemos dizer que a economia estuda a maneira como se administram os recursos disponíveis com o objetivo de produzir bens e serviços e como distribuí-los para o seu consumo entre os membros da sociedade. A economia, ela estuda a maneira como se administram os recursos escassos, com o objetivo de produzir bens e serviços e distribuí-los para o seu consumo entre os membros da sociedade. De forma intuitiva, pode-se dizer que a economia se preocupa com a maneira como os indivíduos economizam os seus recursos, isto é, como que empregam a sua renda de forma cuidadosa e sábia, de modo a obter o maior aproveitamento possível. Do ponto de vista da sociedade em seu conjunto, a economia trata como que os indivíduos alcançam o nível de bem-estar material mais alto possível a partir dos recursos disponíveis. Em resumo, a economia ela é considerada uma ciência social, porque ela estuda como as pessoas e as organizações da sociedade se empenham na produção, troca e consumo de bens. A necessidade humana, ela envolve a sensação da falta de alguma coisa unida ao desejo de satisfazê-la. Os indivíduos, considerados isoladamente, ele tem uma série de necessidades individuais que precisam ser satisfeitas para garantir a sua sobrevivência. Como, por exemplo, nessas necessidades, nós temos o ato de respirar, o de se alimentar, que nesse caso são de natureza biológica. Entretanto, como o ser humano ele vive em sociedade, em contato com outras pessoas, surgem outros tipos de necessidades decorrentes da vida gregária. É o caso, por exemplo, da educação, do transporte coletivo e etc., que recebe o nome de necessidade coletiva. Acreditamos que todas as pessoas elas sentem necessidade de adquirir alguma coisa, sentem desejo tanto por alimentos, água e ar, quanto por bens de consumo,
como comprar sapatos, sabonete, televisão, computador, geladeira e etc. Da mesma forma que uma família ela precisa satisfazer as suas necessidades, uma sociedade também precisa fazer o mesmo. Aliás, precisa definir o que produzir, para quem produzir, quando produzir e quanto produzir. Em linhas gerais, a sociedade ela precisa gerenciar bem os seus recursos, principalmente se considerarmos que esses, de maneira geral, são escassos. Sentido de escassez na economia. Assim como uma família ela não pode ter todos os bens que deseja, ou seja, dar aos seus membros todos os produtos e serviços que desejam, uma sociedade ela também não pode fazer o mesmo. E a razão para que isso aconteça está na escassez, que significa situação normal da sociedade, onde os recursos são limitados para satisfazer a sua demanda por bens e serviços. Tomadas de decisões. Não há nada de misterioso sobre o que vem a ser economia. Qualquer parte do mundo, uma economia, ela refere-se a um grupo de pessoas que interagem entre si e, desta forma, vão levando a vida. Diante disso, nós podemos imaginar que a primeira coisa que precisamos entender quando se quer compreender uma economia é saber como são tomadas as decisões. O processo de tomada de decisão, ele envolve princípios. Primeiro, as pessoas precisam fazer escolhas, e essas escolhas elas não são de graça. Elas precisam ser feitas tendo em vista que os recursos são escassos. Não é possível atender a todas as necessidades de maneira ilimitada. Portanto, a sociedade ela precisa fazer as suas escolhas, assim como os indivíduos. Segundo, o custo real de alguma coisa é que o indivíduo deve despender para adquiri-lo, ou seja, o custo de um produto ou serviço refere-se àquilo que tivemos que desistir para conseguir compensar com outra coisa. Pessoas são consideradas racionais e, por isso, elas pensam nos pequenos ajustes incrementais de todas as suas decisões, nos ganhos adquiridos em função das suas escolhas. Isso significa que as pessoas e empresas elas podem melhorar o seu processo de decisão pensando na margem. E, por último, as pessoas elas reagem a estímulos, levando em conta os benefícios e seus custos. E qualquer alteração nessas variáveis pode alterar o comportamento da sua decisão. Assim, qualquer incentivo que ocorra pode alterar a conduta do tomador de decisões. Bens e serviços. De um modo geral, o objetivo de toda e qualquer indústria, empresa, é produzir bens e serviços para vendê-los e obter lucros. Mas o que vem a ser economia e bens econômicos e serviços? Nós podemos dizer de forma global que bem é tudo aquilo que permite satisfazer as necessidades humanas. Dessa forma, os bens podem ser bens livres, aqueles cuja quantidade é ilimitada e pode ser obtidos sem nenhum esforço na natureza. Por exemplo, a luz solar, o ar, o mar. Esses bens não possuem preços. Já os bens econômicos, eles são relativamente escassos. Eles têm valor no mercado e supõem a ocorrência de esforço humano para obtê-lo. Por exemplo, um carro, um computador, etc. Os bens econômicos, eles são classificados em dois grupos. Bens materiais. O próprio nome já diz, são todos aqueles bens de natureza material, que podem ser estocados e são tangíveis, tais como roupas, alimentos, livros, televisão, etc. E bens imateriais ou serviços. Consideramos aqui tudo aquilo que é intangível. Por exemplo, serviço de um médico, consultoria de um economista ou serviço de um advogado, que acabam no mesmo momento de produção e não podem ser estocados. Os bens materiais, eles classificam-se ainda em bens de consumo, que são aqueles usados diretamente para a satisfação das necessidades humanas. Esses bens, eles podem ser de consumo durável, tais como carros,
móveis, eletrodomésticos e de consumo não durável, como por exemplo, gasolina, alimentos, cigarro. Bens de capital são todos os bens utilizados no processo produtivo, ou seja, bens de capital que permitem produzir outros bens. Por exemplo, equipamentos, computadores, edifícios, instalações e etc. Tanto os bens de consumo quanto os bens de capital, eles são classificados como bens finais, que são bens acabados, que possuem, já foram passados por todas as etapas de transformação possíveis. Já os bens intermediários, eles consistem nos bens que ainda não estão inacabados, que precisam ser transformados para atingir a sua finalidade principal. Por exemplo, o aço, o vidro, a borracha usados na produção de carros. Os bens eles podem ser classificados ainda em bens públicos, que são bens não exclusivos e não disputáveis. Referem-se ao conjunto de bens fornecidos pelo setor público, tais como transporte, segurança, justiça. Os bens privados, eles são bens exclusíveis e disputáveis. São produzidos e possuídos privadamente, como por exemplo, televisão, carro, computador, etc. Resumindo, nós podemos dizer então que bem é tudo o que tem utilidade para satisfazer uma necessidade ou suprir uma carência, enquanto o serviço ele implica numa atividade intangível que proporciona um benefício sem resultar na posse de algo. Agentes econômicos. Os agentes econômicos, eles são pessoas de natureza física ou jurídica que, através de suas ações, eles contribuem para o funcionamento do sistema econômico, tanto capitalista quanto socialista. E eles podem ser empresas. São os agentes encarregados de produzir e comercializar bens e serviços, ligados por sistemas de informação e influenciados por um ambiente externo. A produção se dá pela combinação dos fatores produtivos adquiridos junto às famílias. As decisões da empresa, elas são todas guiadas por o objetivo de conseguir o máximo de lucro e mais investimentos. Já as famílias incluem todos os indivíduos e unidades familiares da economia, e que no papel de consumidores, eles adquirem os mais diversos tipos de bens e serviços, objetivando o atendimento de suas necessidades. Por outro lado, são as famílias os proprietários dos recursos produtivos, que fornecem às empresas os diversos fatores de produção, tais como trabalho, terra, capital e capacidade empresarial. Recebem em troca como pagamento salários, aluguéis, juros e lucros. E é com essa renda que compram os bens e serviços produzidos pelas empresas. O que sempre as famílias buscam é a maximização da satisfação de suas necessidades. E por último, o governo, que inclui todas as organizações que, direta ou indiretamente, estão sob o controle do Estado, nas suas esferas federais, estaduais ou municipais. Muitas vezes o governo ele intervém no sistema econômico atuando como empresário e produzindo bens e serviços através de suas empresas estatais. Em outras, ele age como comprador, quando, além de contratar serviços, ele adquire materiais, equipamentos, etc., tendo em vista a realização de suas tarefas. Outras vezes, ainda, o governo intervém no sistema econômico por meio de regulamentos e controle com a finalidade de disciplinar a conduta dos demais agentes econômicos. E agora, nós vamos à revisão. Na videoaula de hoje, você aprendeu sobre o significado de economia, ou seja, o que vem a ser a economia. Aprendeu também sobre o sentido de escassez na economia, que significa uma situação normal da sociedade onde os recursos são limitados para satisfazer sua demanda por bens e serviços. Aprendeu sobre o processo de tomada de decisões na economia, que envolve 4 princípios. Primeiro, as pessoas precisam fazer escolhas, e essas escolhas não são de graça. Segundo,
O custo real de alguma coisa é o que o indivíduo deve despender para adquiri-lo, ou seja, o custo de um produto ou serviço refere-se àquilo que tivemos que desistir para conseguir compensar com outra coisa. Terceiro, pessoas são consideradas racionais e, por isso, elas pensam nos pequenos ajustes incrementais de todas as suas decisões, nos ganhos adquiridos em função das suas escolhas. Quarto, as pessoas reagem a estímulos. Como elas tomam suas decisões levando em conta os benefícios e seus custos. Qualquer alteração nessas variáveis pode alterar o comportamento da sua decisão. Viu ainda sobre os bens e serviços, que é tudo aquilo que permite satisfazer as necessidades humanas. Os bens podem ser classificados em bens livres e bens econômicos. Em resumo, podemos dizer então que bem é tudo o que tem utilidade para satisfazer uma necessidade ou suprir uma carência, enquanto o serviço implica numa atividade intangível que proporciona um benefício sem resultar na posse de algo. Ao final, você viu sobre os agentes econômicos, que são pessoas de natureza física ou jurídica que, através de suas ações, contribuem para o funcionamento do sistema econômico, tanto capitalista quanto socialista. Podem ser empresas, famílias e governo. Muito bem, hoje nós aprendemos sobre os conceitos fundamentais da economia. Para uma boa compreensão, fixação dos conceitos básicos nessa unidade, você deve ler o material didático impresso, assim como conferir os materiais obrigatórios, disponíveis na plataforma para executar as atividades propostas. Na próxima aula, nós vamos dar início a outra unidade de estudo e nos aprofundaremos ainda mais. Bons estudos e até lá!